Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do desespero da esquerda com a anistia, né? Como eu falei para vocês, esse negócio da anistia ter conseguido os votos para passar já é, por si só, uma bomba na esquerda. É lógico, a gente não tem garantia ainda que isso vai, de fato, ser aprovado na Câmara. Tem um monte de desafios e eu vou falar desses desafios que tem ainda num outro vídeo hoje, tá? Tem o desafio do Hugo Mota pautar a urgência, tem o desafio da votação, né? Vamos ver se vota realmente. Tem o desafio de depois o STF aceitar, enfim, tem um monte de desafios ainda nessa história. Mas o mero fato do Bolsonaro ter conseguido as assinaturas deixa o pessoal da esquerda apavorado, porque lembra, todo o objetivo deles com esse caso do, entre aspas, golpe de Estado do Bolsonaro é fazer com que as pessoas deixem de gostar do Bolsonaro. E não estão conseguindo fazer isso. Bolsonaro ainda tem um apoio enorme da população brasileira e, lógico, isso se reflete nos políticos brasileiros, né? Então, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre algumas colunas que estão, o pessoal da esquerda, apavorado com o fato de ter assinatura. Mesmo que não passe, mesmo que não tenha nada. Tá aqui a opinião do Estadão dizendo que Bolsonaro atrapalha o Brasil, porque ninguém quer saber de anistia. Tá todo mundo preocupado com outras coisas. Espera aí, meu amigo, você tá falando isso, né? A esquerda, evidentemente, adoraria que esse assunto da anistia sumisse do mapa, né? Mas não vai sumir não, porque o Brasil está preocupado com a anistia. Aliás, é o problema maior do Brasil neste momento é a anistia, né? E outro cara aqui do Brasil, de fato, falando que o avanço do PL da anistia revela a normalização da extrema-direita. Não pode normalizar, não pode tratar Bolsonaro como se fosse um político normal, porque isso é normalizar a extrema-direita. É o ponto da esquerda. Eles não podem aceitar Bolsonaro, eles têm que tirar no tapetão o Bolsonaro, porque se for para a urna, perdem, né? Essa notícia foi sugerida por Rio de Janeiro é pior que Gotham City, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro é aquele que, segundo os bajuladores, é o que diz aqui o cara do Estadão, o grande líder da direita do Brasil, timoneiro do PL, o maior partido da Câmara, não tem nada a dizer sobre a profunda crise deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ué, e por que ele teria que falar alguma coisa sobre isso? Isso não é um problema, na verdade, essa crise que o Trump está colocando seria um problema do Bolsonaro se o Bolsonaro fosse o presidente, mas infelizmente vocês que preferiram botar um pinguço corrupto na presidência, botaram o idiota do Lula lá, o Lula que tem que se virar com isso, né? O Bolsonaro não tem nada a ver. Vai falar o que disso daí? Ele não tem poder nenhum, ele não é o presidente do Brasil, ele não tem nada o que falar sobre isso. Então, e de novo, falar sobre problemas do Brasil é principalmente os problemas que a gente pode resolver. A crise do Trump, eu já falei para vocês, eu acho que o Trump está errado com essa questão das alíquotas e coisa e tal. Agora a gente vai fazer o quê? Sentar e chorar? Porque, né, o Trump colocou as tarifas, e aí, vamos fazer o quê? Não tem o que fazer nisso daí. O Trump vai fazer o rearranjo dele, lá vai ser ruim para o Brasil. Aliás, eu vou falar também sobre as tarifas do Trump em outro vídeo hoje, porque, no mínimo, disso vai resultar uma recessão ou uma diminuição da atividade econômica no mundo, né? Então, assim, que vai ser um problema para o Brasil, eu concordo, o Trump está errado nessa história. Mas o que o Bolsonaro vai fazer com relação a isso? O Bolsonaro está agindo no problema, num dos principais problemas do Brasil, se não o maior problema brasileiro neste momento, que é a questão da anistia ao 8 de janeiro. E aí fica esse pessoal da esquerda falando, não, porque não pode dar atenção para Bolsonaro. Repara qual que é o problema que eles têm aqui. O problema que eles têm aqui é que Bolsonaro conseguiu uma vitória enorme. Bolsonaro conseguiu mobilizar um monte de gente, coisa que o Lula não consegue, e não só o Lula, tá? Qualquer pessoa do PSDB, de outros partidos aí, junta aí o pessoal da isentosfera aí, bota o pessoal para juntar fazer uma manifestação. Ninguém consegue. Bolsonaro chamou o pessoal, encheu de gente. Aí esse pessoal tá todo dolorido por conta disso. Todo esse esforço que eles estão fazendo, lembra, é para fazer as pessoas deixarem de gostar do Bolsonaro. E não conseguem. Aí ficam chateados. Não porque ele não fala nada, o seu único assunto é anistia. É o assunto que ele pode resolver. Ele pegou para resolver e é de fato um assunto importantíssimo no Brasil. Tá mais do que claro para todo mundo que penas de 14 anos para a moça lá que escreveu Perdeu o Mané na estátua são absurdas. E não é só para ela. Tem um monte de gente em situação equivalente, um monte de gente que foi condenada por apenas absurdas, penas totalmente sem sentido, justamente porque esse pessoal quer que as pessoas deixem de gostar do Bolsonaro. Querem convencer o público de que havia um golpe do Bolsonaro. Nessa história, aquilo que eu falei para vocês, eles passaram 4 anos falando que Bolsonaro era golpista. Bolsonaro perdeu a eleição, entregou o poder, o Lula assumiu. E aí, cadê o golpe?
Aí, ou seja, eles têm que arrumar esse golpe, têm que achar esse golpe de algum jeito. Não conseguiram encontrar um golpe do Bolsonaro até agora. Aí estão forçando essa barra enorme para inventar esse golpe do Bolsonaro. Precisam condenar essas pessoas a penas absurdas. Por quê? Porque eles querem ter uma forma de dizer que qualquer pessoa que estava ligada ao 8 de janeiro é culpado, e se o Bolsonaro estava ligado ao 8 de janeiro, ele é culpado também, e já que a gente deu pena de 17 anos para essas pessoas todas, vão dar pena de 5 mil anos para o Bolsonaro de cadeia no final das contas. Né? É isso que eles querem, todo mundo sabe qual é o plano desse pessoal. E o que assusta eles é isso, é o fato de que a população não está caindo nessa história. Lembra, a coisa de 20 anos atrás, se a Rede Globo falasse o que fala hoje contra Bolsonaro o tempo todo, Bolsonaro já tinha sido esquecido, já tinha sido relegado aos porões da história brasileira, ninguém mais nem falava de Bolsonaro a essa altura. Eles estão preocupados exatamente por isso. Eles batem, o STF fala, pena 17 anos, 14 anos, 17 anos, 14 anos, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e continua o cara levando multidões na rua, continua o pessoal apoiando, a ponto de ele conseguir uma pauta. O Lula não consegue isso. O Lula tem um monte de pauta que ele quer avançar no Congresso. Outro dia o pessoal falou, não, mas o Lula aprova um monte de coisa. O Lula aprova as coisas que têm interesse do próprio Congresso. As coisas que são interesse do próprio Congresso, o Lula aprova. Coisas que o Lula interessa, por exemplo, a PEC da segurança pública, ou imposto de renda e não sei o que lá, isso ele não aprova de jeito nenhum. Então, o Bolsonaro, que em tese não tem poder nenhum, o único poder que ele tem é mostrar que a população está no mesmo sentido. E isso já basta, ele já consegue colocar a coisa para votar no Congresso. É isso que assusta esse pessoal. Não só o fato de que Bolsonaro não caiu no esquecimento, no ostracismo que eles esperavam, como, ao contrário, está com um peso político enorme agora, né? Aqui, ó. Admite-se que talvez seja melhor mesmo que Bolsonaro não dê palpite sobre o que está acontecendo, em primeiro lugar, porque ele não saberia o que dizer e o que propor quando o assunto é relações internacionais. Olha, eu não sei não, tá? Eu tô para te dizer que quando estava o Trump lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, e o Trump colocou tarifas no primeiro governo dele também, o Bolsonaro negociou com o Trump e conseguiu a isenção de tarifas para o aço e alumínio brasileiro. Eu não sei se esse pessoal aqui está ligado nisso, né? Que, na verdade, em relações internacionais, o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula, mas muito melhor de longe. O Lula erra em todas as coisas, 100% das decisões com política externa do Lula são erradas. Bolsonaro errou algumas coisas também. Essa coisa dele apoiar a Rússia, e sim, Bolsonaro apoiou a Rússia, porque quem não apoia a Ucrânia automaticamente apoia a Rússia. Então, Bolsonaro apoiou a Rússia, e isso é um absurdo inominável, um erro enorme do Bolsonaro. Ele poderia ter ganho uma quantidade enorme de apoio na Europa, onde o Lula nada de braçada, apesar da posição política errada dele. Se Bolsonaro meramente apoia a Ucrânia, e ele poderia ter feito isso, ele conseguiria um apoio enorme na Europa que talvez fizesse a diferença no final das contas. Não teria tanta gente fazendo força para mudar a balança nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Mas enfim, Bolsonaro não acerta tudo, mas acerta a maior parte das coisas, né? Aqui, ó. O ex-presidente poderia, neste momento de grave incerteza, ao menos mostrar algum interesse pelo destino do país que ele diz estar acima de tudo. Mas é lógico que ele tem interesse, ele está vendo justamente o problema maior que tem no Brasil agora, que é justamente a questão da anistia. Mais do que anistia, a judicialização ou a politização da justiça. Não é nem a judicialização da política, é a politização da justiça. A justiça se virou nesse negócio de proteger, e digo mais, tá? E proteger o PSDB, tá? Porque não é proteger a esquerda, não. Repara quem são os maiores obstáculos de Bolsonaro no STF. É o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que são os ministros que são do PSDB. Eles são os principais ativos. É lógico que os ministros da esquerda acompanham. Por quê? Porque a esquerda também quer se livrar do Bolsonaro. Mas quem dói mesmo, quem está dolorido com o avanço do Bolsonaro, nem é a esquerda, é o PSDB, é o PSD, é a centro-esquerda. É aquela galera que, houve uma época no Brasil que foi chamado de, entre aspas, direita, mas que hoje em dia todo mundo sabe que não é, e que justamente foi desmascarada pelo Bolsonaro. Esse pessoal é quem mais tem raiva do Bolsonaro. É quem está patrocinando essa campanha toda contra o Bolsonaro, ninguém tem dúvida disso. O Alexandre de Moraes, ele é de esquerda, mas ele não é de extrema esquerda, é centro-esquerda, é o PSDB, é da turma ali do PSDB, do Alckmin, ele foi secretário do Alckmin. Gilmar Mendes, indicado pelo Collor, da turma do Collor ali, foi do Collor ou foi do Fernando Henrique Cardoso? Agora eu não lembro, mas foi de um desses aí, foi Fernando Henrique Cardoso. Quem foi indicado pelo Collor foi o Marco Aurélio, que já saiu, né? O Marco Aurélio Mello, que já saiu.
Mas o FHC é do PSDB, o Gilmar Mendes é PSDB. É o que eu falo para vocês, o pessoal que está mais apavorado com o Bolsonaro nem é o PT. O PT está apavorado também porque está sumindo ideologicamente, mas o PT está sumindo ideologicamente de qualquer forma, não tem chance. Quem está chateado, quem esperava pegar o poder no Brasil depois da queda do PT era o PSDB, era o pessoal da centro-esquerda. E estão vendo agora que Bolsonaro estragou o plano deles. Quem está atacando o Bolsonaro não é o Lula, tá? Não é a esquerda. Eu estou para te dizer que muita gente na esquerda até preferia que o Bolsonaro fosse candidato em 2026, porque acha que é mais fácil o Lula ganhar do Bolsonaro do que ganhar do Tarcísio. Pergunta para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está falando isso aí abertamente, né? O problema todo é esse. O Bolsonaro é a representação da direita no Brasil. Acabou para o PSDB, não tem chance. E essa coisa de eles tentarem reverter isso daí só está deixando cada vez mais claro essa estratégia deles. O pessoal que está todo dolorido com isso, que Bolsonaro não podia estar fazendo isso. Ué, meu amigo, vai lá e faz você então. Se você acha que tem que brigar com os Estados Unidos, vai lá e briga você com o Trump, porque o negócio é esse, Bolsonaro está cuidando da anistia. Outra coisa que o cara fala aqui ó, é um outro artigo também que é no mesmo tom, né? O avanço do PL da anistia revela a normalização da extrema-direita. Meu amigo, não é extrema-direita, é direita, tá? O Bolsonaro representa a direita no Brasil. Existe extrema-direita no Brasil? Existe extrema-direita no Brasil, mas é uma coisa mínima que ninguém dá bola para isso daí. A direita, sim, a direita é o que está crescendo no Brasil, né? Mas esse pessoal não aceita, porque esse pessoal olha para o Bolsonaro e quer tratar ele como extrema-direita. Por quê? Porque Bolsonaro tem voto. Eles sabem que se botar Bolsonaro como um candidato válido, e Bolsonaro, né, governou durante 4 anos, não deu golpe nenhum, seguiu todas as determinações lá dentro das 4 linhas da Constituição, até determinações absurdas, como a proibição de nomear o chefe da Polícia Federal, ele foi lá e obedeceu, não comprou briga. Ou seja, o cara é direita. Extrema-direita seria o cara que faria, além disso, que faria besteira, né? Mas exatamente por isso esse pessoal tenta colar essa história do golpe nele, né? Aqui, ó, o avanço do projeto da anistia é também um sinal político preocupante da consolidação das alianças da direita tradicional e a extrema-direita no Brasil. Não. A direita tradicional é a centro-esquerda. Vocês já estão alinhados com a centro-esquerda. O que está acontecendo é um crescimento da direita no Brasil. Esquece extrema-direita. Extrema-direita existe, mas é uma minoria que não faz diferença. O Bolsonaro é direita. E ele está crescendo exatamente porque ele tem respostas às perguntas dos brasileiros. Ao contrário do Lula, que não sabe o que fazer com o país, que está aí perdido, atirando para tudo quanto é lado para ver se alguma coisa cola e nada cola para melhorar a popularidade dele. O Bolsonaro tem respostas, né? Aí o que ele diz aqui, o que eles se focam aqui é isso. Não, porque pode tentar um golpe de Estado, vamos continuar coligando com vocês, porque não vai ter nada de mais nisso. Esse pessoal não consegue se livrar da visão deles de que não teve golpe. Cadê o golpe de Estado? Cadê a tentativa de golpe de Estado? Onde é que está isso? Que história foi essa, né? O 8 de janeiro, Bolsonaro não estava aqui. Bolsonaro, antes de viajar, falou que não queria mais nada, que era para o pessoal sair da frente de quartel, sair da frente dessas manifestações, que não ia dar em nada. Mais adiante a gente faz manifestação, era para encerrar. O pessoal continuou, mesmo muitos ali já contra o Bolsonaro, e tentaram aquela coisa patética no 8 de janeiro, que infelizmente foi terrível, aquilo sob qualquer aspecto que se veja. De novo, eu falo, parte da culpa é evidentemente da omissão do governo federal, a omissão do Flávio Dino, a omissão do Lula, mas não tem como deixar a culpa do pessoal. O pessoal podia não ter feito nada, podia não ter feito aquilo ali, seria muito melhor no final das contas, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui, o que ele está tentando dizer aqui, que não pode normalizar Bolsonaro. Por que não pode normalizar Bolsonaro? Pode normalizar o Alckmin, pode normalizar até o Sérgio Moro, pode normalizar o pessoal todo, só não pode a extrema-direita. O que é extrema-direita para esse pessoal? É a direita que tem voto. Qualquer um na direita que tenha voto, eles vão colocar na extrema-direita. Não é só o Bolsonaro não, tá? Se aparecer outra figura aí da direita com voto, pode ter certeza que eles imediatamente vão colocar na extrema-direita. Por quê? Porque para eles não tem alternativa. Tudo que resta para eles é isso. A maquininha que eles tinham de construir o consenso social, né, de manter a homogeneidade social, né, a favor da esquerda, que era a mídia centralizada, né, as grandes mídias centralizadas, morreu. Ninguém mais assiste TV Globo, ninguém mais lê jornal da Globo. No final das contas, o pessoal vê a informação pela internet. Na internet não tem mais isso, eles não têm mais esse poder que eles tinham antes.
Então agora o que resta para eles é ficar criando essa fantasia de que não, a extrema-direita não pode, a extrema-direita não pode. Cadê o golpe do Bolsonaro? Não teve golpe nenhum. O pessoal teve que fazer um relatório todo cheio de especulações para tentar achar alguma coisa, e mesmo ali não tem ligação nenhuma com o Bolsonaro no final das contas. Mas eles têm que insistir nesse negócio, né? Ou seja, fica esse pessoal desesperado. Por quê? Porque o projeto da anistia mostrou que Bolsonaro está mais vivo do que nunca. Eles esperavam matar o Bolsonaro quando tirar ele da presidência. Então vamos tirar o Bolsonaro da presidência, ninguém vai nem lembrar mais dele, né? E não aconteceu isso. Ah não, vamos tornar ele inelegível. Tornar ele inelegível, aí ninguém mais vai importar com o Bolsonaro. Tornar o cara inelegível, continuou do mesmo jeito. Não, porque vamos acusar ele de não sei o que lá, de vacina, de importunação de baleia, de cartão de não sei o que lá, de joias e... Inventaram um monte de coisa para tentar acusar Bolsonaro, nada mudou o assunto. Inventaram o golpe. Não porque ele tentou o golpe, porque tá aqui, olha só, fizeram uma tentativa de golpe que ninguém viu, ninguém percebeu a tentativa de golpe, né? É a coisa mais idiota do mundo. A tentativa de golpe, igual no Peru, que o cara foi na televisão e falou lá, não, vamos dar um golpe. Deu errado, foi uma tentativa. Não conseguiu, foi preso. O cara da Coreia do Sul também perdeu o mandato dele lá, tentou dar um golpe, foi na televisão, falou que estava restrita a liberdade de imprensa, o Congresso estava dissolvido, não sei o que lá, no final das contas não conseguiu dar um golpe. Isso é um golpe falho. Isso é uma tentativa de golpe. Bolsonaro não teve nada. Ah, mas ele discutiu uma emenda e não sei o que lá, uma coisa. Discutiu e jogou fora, não quis fazer. Que negócio é esse? Quem que impediu o Bolsonaro de dar um golpe, né? Então fica esse pessoal chorando, por quê? Porque eles percebem que as artimanhas que eles usavam antes não funcionam mais, e Bolsonaro está cada vez mais forte. E eu vou dar a dica para vocês. À medida que esse pessoal bater mais em Bolsonaro e o governo Lula continuar afundando, vai chegar 2026, a população vai querer o anti-Lula. E quem que é o maior anti-Lula? É o cara que é perseguido pelo Lula, é o Bolsonaro. Eles estão dando para o Bolsonaro todas as armas políticas para o Bolsonaro dominar a política brasileira pelas próximas décadas. É o que eu estou falando para vocês. Bolsonaro poderia ser um cara muito forte no Brasil com uma atuação limitada. Com essa perseguição toda que ele está sofrendo, arrisca ser a figura principal da política brasileira pelas próximas décadas, graças a esse pessoal idiota e ao pessoal do STF que é idiota também.